Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, tudo sobre o nosso tricolor que enfrenta hoje o Ituano, prova de calção, pré-jogo, money e muito mais. Então, vambora pro vídeo! Torcida Tricolor, estamos aqui no CT da Barra Funda para acompanhar o último treino do São Paulo antes da partida decisiva contra o Ituano pela Copa do Brasil. Então vem comigo que eu vou mostrar como foi tudo por aqui. Começar então com uma entrevista exclusiva com o nosso meio-campista Rodrigo Nestor. Ele falou como tem sido esse começo de trabalho com o novo professor Dorival Júnior. Bom, acho que foi um bom início com o Dorival. Era importante começar com vitória. Sabemos que ainda temos muito a evoluir, né? Foi um jogo onde fizemos 3 gols, mas sofremos bastante. Mas estou aprendendo aí com ele, procurando entender o mais rápido possível aí as ideias de jogo dele para que possamos fazer um melhor desempenho o mais rápido possível. Vamos falar do treino então. O dia começou com um aquecimento comandado pela preparação física. Primeiro na parte interna, na academia, e depois no gramado. Foi conduzido um trabalho de variações táticas e para encerrar o dia, os atletas praticaram bolas paradas. Como eu disse no começo do vídeo, amanhã nós temos confronto contra o Ituano, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Essa é a partida de volta fora de casa e o Rodrigo Nestor falou um pouquinho com a gente sobre a importância desse jogo. É importantíssimo, né? É um título que o clube não tem. Então a gente vai com tudo aí para ir passando as fases, chegar na final e, se Deus quiser, ser campeão desse campeonato e marcar história no clube. E a grande novidade do dia foi o meio-campista Juliano Galopo. O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada na Argentina, onde ele também começou o seu tratamento. Agora ele dá sequência à recuperação no Refis Plus. Outra boa notícia foi do lateral direito Moreira, ele que passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a partir de hoje inicia a fase de transição. A mexida que é obrigatória é por questão legal. O Rai Ramos, que jogou como titular no sábado, já defendeu o próprio Ituano na Copa do Brasil, então ele está fora. O Rafinha deve ser o lateral direito. O Natan corre por fora, é outra opção. E na lateral esquerda, o menino Patrick Lanza não foi tão bem assim. O time melhorou com a entrada do Caio Paulista e até recebeu elogios, o Caio, do treinador. Então ele pode ser a segunda mexida, as duas laterais sendo trocadas. No restante, Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e essa dúvida, Patrick Lanza ou Caio Paulista. O losango que o Dorival montou e que gostou, que explicou sobre isso, falou sobre isso na coletiva, funcionou e deve ser repetido. Luan, Pablo Maia pela direita, Nestor pela esquerda e o Michel Araújo centralizado na outra ponta do losango. E na frente os caras que fizeram gol, Luciano e Caleri, os dois marcaram contra o América, também deverão ser mantidos. Algumas boas notícias. A primeira, o Muricy Ramalho teve problemas de saúde na semana passada, hoje já voltou a trabalhar aqui no CT, ao lado pela primeira vez o Dorival Júnior, na sua função de coordenador técnico. O Moreira, que fez uma cirurgia no joelho cruzado anterior em outubro do ano passado, iniciou hoje a transição. E também hoje o Galopo voltou da Argentina e começou a segunda parte da recuperação da sua cirurgia de joelho aqui no Refis. Aos poucos, o Dorival vai conhecendo o time, tentando dar treinamentos e vai disputando, Gláucia, 3 competições simultaneamente. Bom, Edu, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho por aí. Futebol brasileiro na sua essência, né? Não tem jeito, o treinador chega, já com tudo acontecendo. Gostei que o Edu pontuou, vai ter que mexer, mas não é lesão. Bom destacar, mas esse São Paulo para encarar esse Ituano agora, Donk, vem dessa vitória que também já dá uma acalmada nos ânimos. Acho que isso pro Dorival trabalhar nesse início é bom também. É quase boa notícia, né? Você tem um desfalque, mas não é por lesão, Exato. Tá tudo bem, né? É o São Paulo que teve, lógico, uma vitória por 3-0, é contundente, é importante, mas assim, calma, não acho que não é motivo para empolgação. Até o Dorival foi importante apontar isso, que se eu falei da atuação do Gabriel Granda na rodada, a do Rafael foi ainda maior, né? Foram umas 4 defesas espetaculares que ele fez, o jogo poderia ter sido diferente. Não que o São Paulo não tivesse merecido vencer, também teve seus méritos, acho que ainda é cedo de falar de mudanças, acho que o grande destaque foi a volta do Luan, um meio de campo com muita pegada, né? Com Luan, Pablo Maia, Nestor, os 3 jogando juntos, e agora é uma missão importantíssima, assim, porque
A classificação na Copa do Brasil, todo o impacto financeiro que tem, a questão do São Paulo, a relação específica dele com a Copa do Brasil e também uma resposta para o torcedor, que talvez esse 0x0 com o Ituano no primeiro jogo, olha, talvez tenha sido o pior jogo de São Paulo no ano inteiro. Então seria uma resposta nessa partida, tendo que é um calendário puxado, mas dentro do que a situação oferece, dos 3 jogos, para mim esse é o mais importante. Mais até que o da Sul-Americana, e o do Curitiba é o que mais você conseguiria recuperar em eventual ponto perdido. Então, para mim, a estratégia tem que ser muito pautada, dando prioridade ao jogo da Copa do Brasil, que, como eu falei, São Paulo deveu na atuação no jogo de ida, e eu acho que ele tem muito mais a perder numa eventual eliminação da Copa do Brasil do que vai acontecer no jogo da Sul-Americana e no do Brasileiro. Correia, ali na fala do Edu, enquanto ele pontuava o que o Dorival vai ter que mexer ou não, ele falou de manter um losango. A gente já falou sobre isso em times do Dorival. Já é algo que a gente já vê do trabalho dele mesmo, acabei de chegar, ou não? Ainda é muito cedo para a gente falar, o Dorival mexeu em alguma coisa que pode ser interessante dentro desse time do São Paulo? Confesso que eu pensei isso também quando eu vi a escalação e quando eu vi o desenho do time. Eu concordo muito com o Dor, que o São Paulo fez um jogo. Não foi de 3x0, o próprio Dorival falou, então vocês vão contra um adversário que a gente tem dito várias vezes aqui, como está encaixado e jogando bem esse América. O América encaixado e que fez um jogo, principalmente na saída de bola, terrível. Errou demais. E o São Paulo fez o que tinha que fazer. Mas esse lance do losango é curioso, né? O Dorival trabalhou quase a carreira inteira dele no 4-3-3, no 4-2-3-1, que são ajustes, né, de uma linha para outra. São sistemas muito parecidos, com jogadores com características parecidas. E ele vem para o segundo trabalho dele seguido e inicia com o tal do losango. No Flamengo ele fez isso e agora no São Paulo. Me chamou a atenção. É um sistema que eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar a fase defensiva da equipe. Porque aí o cara da ponta do losango, ele vai ter que fechar por um lado, ou você vai ter que puxar algum atacante para fazer pelo menos 2 linhas de 4. No Flamengo ele puxava o Arrascaeta às vezes o Pedro fazia ali, enfim, ele tentou ali dar uma equilibrada na situação, que para mim não era equilibrado. Vamos ver no São Paulo com outra característica de elenco, com um outro perfil de atletas, em questão de competitividade até maior do que o que ele encontrou no Flamengo. Em qualidade, acho que aí não tem nem o que falar, de diferença realmente gigante. Mas chama atenção, né? O Dorival agora é débito do losanguinho. Losanguinho no meio de campo do Dorival. Viu? Vou conversar sobre isso. Veja, um tema para análise, uma pauta aqui já resgatada para análise de Renato Rodrigues. Melhorarmos, objetivarmos, vencermos, treinarmos. Esse é Dorival Júnior, Arnaldo, num jogo que acho que foi um resultado importantíssimo, né? E o futebol? Futebol, quando você ganha por 3x0... O futebol, no final das contas, ele também se explica pelo resultado. Há quanto tempo o São Paulo ganhou um jogo 3x0? Fez o Bragantino brasileiro do ano passado, acho que foi a única vitória boa no segundo semestre do São Paulo. Então, é inevitável compararmos as escolhas das trocas para os momentos de cada time. Porque além do perfil do treinador, da qualidade técnica, tática, existe a pessoa e como ela se comporta. E aí, evidentemente, a escolha do São Paulo é uma escolha coerente, pelo perfil que o São Paulo vivia. Sob tensão durante 18 meses de Rogério Ceni. Sob tensão. Então, o São Paulo precisava de um técnico, um comandante que trouxesse paz. Com atitudes, com entrevistas neutras, com aceno para o técnico da base vir trabalhar junto, com aceno para o coordenador técnico vir trabalhar junto, com os jogadores que estavam insatisfeitos porventura trabalhando junto. Então a escolha do São Paulo, por isso a pressa, a gente falou aqui, eu falei para vocês, São Paulo, quando o Corinthians começou a entrar nessa rota e quando o Atlético Mineiro começou a entrar nessa rota, o São Paulo se apressou para trocar. Pegar logo o Dorival. Exatamente. O que não quer dizer que tenha agido certo nesse período. Com o Rogério. Com o Rogério e tudo mais. Agora, a troca, para o momento do São Paulo, faz total sentido. A troca, para o momento do Corinthians, não faz sentido. É por isso que nós estamos... E aí, independentemente das qualidades de Dorival Júnior e Cuca como técnicos. Acho, aliás, o Cuca um técnico com mais repertório do que o Dorival Júnior. Agora, o São Paulo... Imagine o São Paulo, na atual circunstância, contratando o Cuca nesse momento. Né? Ou um técnico o Sampaoli, nesse momento. O São Paulo contrata um técnico que teve todos os cuidados da apresentação ao pós-jogo, em que a torcida também se comportou de uma forma interessante, porque a mesma torcida que lançou o manifesto
leva o bandeirão do Rogério e estende durante o segundo tempo e depois do jogo, como uma passagem, um rito. E o Dorival, embora tenha citado todas as vezes o Rogério, e o incômodo de estar substituindo o Rogério pela segunda vez no São Paulo, falou disso, ele, na prática, é um técnico que não tem nada a ver com o Rogério. E o time que foi colocado em campo é um risco dele, é um treino igual ao do Cuca, é um jogo em casa obrigatório, porque você perdeu na estreia, o time do Cuca tinha vencido na estreia, e ele vai para o time dele, com o tal do Losango, com um monte de gente no meio. Voltou com o Luan como titular. Pablo Maia. A gente falava, ele vai colocar o Losango. O Losango do Flamengo tinha lá o Arrascaeta, o Gabigol. Mas tem alguma diferença. Mas o Losango dele no São Paulo atrás tinha Jusilei, Petros, Hernanes e Cueva. Ele vai colocar o Losango. O São Paulo vai jogar no meio como não jogou há 18 meses. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá. O jogo teve muitos períodos em que o São Paulo poderia ter perdido e o Rafael deu uma de Everton. Afinal, com um bom goleiro, você também pode escapar de tomar gols. E o Rafael é um bom goleiro hoje. É um goleiro decisivo, né? Não, é um goleiro como o Dorival. É um goleiro flat. Mas essas defesas o Dorival não faz como técnico, Não faz. Espetaculares. Não, as atitudes do Dorival são mais ou menos as do Rafael no campo. O Rafael é um goleiro, ele não é brilhante com os pés, ele não é habilidoso, ele não cobra faltas, mas ele é um bom goleiro. Hoje o São Paulo tem um bom goleiro. A altura das pretensões. São 8 anos sem nenhum goleiro desse nível. Isso. Não sei, o Thiago Volpe teve momentos, sei lá. Mas no final das contas, no final do São Paulo, ele estava muito mal. O Arboleda é um zagueiro. Zagueiro, tira todas as bolas para alto. Não é um zagueiro construtor, brilhante. Mas ele é o melhor zagueiro do São Paulo desde que o Dorival estava no São Paulo. E o Dorival coloca a faixa de capitão no Arboleda, que ele conhece. O Caleri é aquele que ele vai jogar, vai enfiar a cabeça no chão com o Rogério, com o Muricy, com o Dorival, com qualquer treinador. E o novo time do São Paulo é um novo time completamente diferente. Lateral na lateral, volante na volância, segundo volante. São Paulo jogou com dois volantes pela primeira vez em 18 meses. Tudo isso é... E aí, Maurício, na segunda parte, porque o jogo ele é feito da estratégia inicial e da decorrência do jogo, todas as trocas deram resultado. Todas. Por quê? Porque num sistema mais convencional é mais fácil trocar. Então, cansou o primeiro volante, põe o outro lá. Cansou o meio atacante, põe o outro lá. E o elenco do São Paulo, mesmo com ainda 9 desfalques, consegue, como a gente sempre falou, como é nota 6, quando você troca um pelo outro, não cai tanto. Às vezes pode até melhorar, dependendo das circunstâncias. E foi assim o jogo. Né? O São Paulo venceu, respirou, viveu um fim de semana de paz, acho que não vivia isso há meses, e agora tem as suas decisões também, como o Corinthians tem. O São Paulo tem que jogar com o Ituano em Itu, na terça-feira, empatou 0-0 em casa, um jogo desastroso, depois tem o Curitiba fora, depois tem o Tolima fora, São Paulo só volta a jogar o Morumbi daqui, então vai 3 viagens agora. Mas numa situação que São Paulo, na Sul-Americana, São Paulo é o líder do seu grupo. Exatamente. Exatamente. Esportivamente, nos campeonatos que disputa, foi o legado do Rogério. São 6 pontos na Copa Sul-Americana. E acho que o São Paulo... E o Lázaro não deu para o Cuca. Verdade, né? É isso mesmo. Essa bola do empate no jogo de ida. Ele também não deu para o Cuca. O Lázaro deu para o Cuca uma situação... E o Cuca tem um clássico essa semana. São situações muito diferentes. Só contra o Palmeiras fora. Uma coisa que me chamou a atenção foi que o Dorival, Massa, ele gasta todas as substituições quando dá 30 minutos do segundo tempo. Tinha muito jogo ainda pela frente, ele faz todas as suas mudanças. Isso é um técnico que tem a sua ousadia também. Acho que às vezes a gente fala o Dorival é essa figura mais neutra, vamos dizer, mas ele é um cara experiente, um cara vivido no futebol e que vem das 2 principais conquistas, né? Daí, da sua carreira e vem também para trazer algumas coisas diferentes do ponto de vista técnico e tático, não apenas comportamental. Mas ele tem uma inteligência emocional para treinador que é diferenciada. Por exemplo, ele não critica as escolhas do Ceni, né? Ele não fala sobre isso, mas ele ressuscita os mortos. Os caras que não estavam jogando estavam lá, e um deles como titular. Isso tem um significado brutal para mim, na minha visão, né? Que é o caso do Luan. Agora de falar sobre o São Paulo que estreou com o pé direito com o Dorival Júnior, vitória por 3-0 contra o América no último sábado. Mas
todo o foco no tricolor está para a partida dessa terça-feira em Itu, contra o Ituano, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na ida no Morumbi 0-0. Ou seja, o São Paulo precisa vencer por qualquer placar para chegar às oitavas de final, se empatar, decisão nos pênaltis, qualquer resultado a favor do Ituano, e o São Paulo será eliminado. E é esse o grande drama do tricolor, que precisa desesperadamente de dinheiro, passa por uma das piores situações financeiras de sua história. E tem dinheiro pra caramba envolvido. Apenas pela passagem às oitavas de final, o São Paulo asseguraria 3 milhões e 300 mil reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF para todo mundo que passar por essa terceira fase. Além disso, o São Paulo calcula pelo menos mais 1 milhão de reais livre de impostos com a passagem à próxima fase, com a arrecadação. É que o São Paulo tem jogado para mais de 40 mil pessoas com enorme frequência. Mesmo no sábado, na estreia de Dorival Júnior, foram mais de 42 mil torcedores. E levando em consideração o jogo de mata-mata, independentemente do adversário, o São Paulo calcula pelo menos mais 1 milhão de reais com bilheteria. 1 milhão mais 3 milhões e 300 e a gente está falando de 4 milhões e 300 mil reais. Bastante dinheiro envolvido. Coisas importantes e a consolidação de uma nova fase. Depois da saída do Rogério Ceni, que causou vários problemas internos, a estreia do Dorival com 3-0 e a chance de passar pelo Ituano. Quero o seu palpite, use o espaço para comentários para me dizer se vai dar São Paulo, se vai dar empate ou se vai dar Ituano nessa terça-feira. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor venceu o América por 3-0 no sábado, isso todo mundo sabe. O que você talvez não saiba é que a boa presença de torcedores assegurou uma grana espetacular para o São Paulo. Jogo ruim, o São Paulo numa fase péssima, com queda de treinador, sem convencer. Ainda assim estiveram no Morumbi no último sábado 41.006 torcedores, para uma arrecadação bruta de 1 milhão e 500 mil reais. Ticket médio, ou valor médio do ingresso, de R$ 37,92. São Paulo vai ficar desse 1,5 milhão com mais ou menos 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais livres de impostos por ser dono do estádio e não ter dívidas em relação à sua arena. O São Paulo pode ficar com a maior parte das receitas que vem de bilheteria, dinheiro super importante, especialmente por conta da dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, tricolor que enfrenta nessa terça-feira o Ituano. Eu já havia contado para vocês no vídeo dessa manhã sobre a importância financeira da classificação. O São Paulo imagina que vai faturar no mínimo 1 milhão de reais de bilheteria se for a próxima fase, no jogo como mandante, dá para imaginar até mais grana do que isso. Além de 3 milhões e 300 mil, o prêmio concedido pela CBF às equipes que chegarem às oitavas de final. E a saideira sobre o tricolor, não é verdade que o Luan assinou a renovação do contrato. Pelo menos até agora não houve nenhum acordo, as coisas avançaram, ele está mais perto, mas um pouquinho antes de gravar esse vídeo consultei uma pessoa da minha confiança na diretoria, a pessoa falou: Nicola, não tem assinatura, ainda faltam pequenos detalhes que estão sendo conversados, quem sabe nas próximas horas esse contrato seja prorrogado e eu informo para vocês. Curtiu o vídeo? Pessoal, hoje Ituano e São Paulo, jogo da vida, primeira grande decisão do ano. E vamos comprar a escalação aí que o Eduardo Afonso falou, possivelmente o Rafinha aí, ou o Natan no lugar do Ramos, já que ele não pode jogar, já jogou no Ituano. E pela esquerda, acho difícil a continuação do Lanza, né? Deve vir um Caio Paulista aí pelos elogios que o Dorival passou. De resto, é o mesmo time, até porque o Dorival é conhecido por não mudar muito suas equipes. Mas assim, vamos sofrer, pessoal. Já se prepara, né? Então, o Ituano, que não jogou com seu time titular na fim de semana pela Série B, tomou 3-0 para Tombense, mandou o time todo reserva. Se preparou, acredita que pode passar pelo São Paulo, até porque joga em casa, né? Precisa de um resultado simples. Assim como o São Paulo também precisa de um resultado simples, né? Então, não tenho dúvidas que a torcida do São Paulo vai encher lá a sua parte do estádio. Mas vai ser um jogo duríssimo, até porque é uma equipe alterada do que a que o Rogério Ceni utilizava, né? Você tem o Luan, você tem o Pablo Maia, é um esquema diferente. Então, assim, vai ser mais ou menos um roteiro parecido com a América. Tomara que com os astros como Rafael, Caleri, Marcos Paulo, Luciano decidindo para o nosso tricolor, que a gente consiga passar. Claro que eu sou um grande defensor de foco no Campeonato Brasileiro, só que ainda é muito início. Então por que não avançar mais um pouco na Copa do Brasil? Até porque você pode ter duas grandes notícias durante a semana, já que o Flamengo e o Corinthians precisam de um resultado que não é fácil de ser revertido. Então você imagina dois clubes como o Flamengo e o Corinthians já caindo na Copa do Brasil. Isso abre possibilidades. Você tem Atlético em crise, você tem Grêmio em crise, você tem outros clubes que não estão tão bem. Então assim, quem sabe, né? Nesse jogo das cadeiras aí, pintar uma oportunidade para o São Paulo aí, que ainda não obteve o título da Copa do Brasil. 2000 foi por pouco, foi dolorido, vi aquele jogo, meu Deus, mas vamos lá, vida que segue. Então assim, não era para ser uma decisão tão cedo, mas é. E agora cabe o São Paulo aí ser o máximo
de competitividade possível, né? Como foi dito, é um time competitivo sempre, mas falta qualidade. E pelo menos esperamos que hoje tenha a mesma eficiência que teve contra o jogo do América Mineiro. É o que eu digo, eu não quero jogar bem, eu quero vencer. No momento é que a gente precisa são de resultados. E assim, tem Ituano, depois tem Curitiba também fora. Mas o Curitiba tomou um sapeca do Fortaleza por 3-0 em casa, então acho que sim, São Paulo tem boas chances, por que não, de pontuar lá também. E depois você tem o Tolima, que também demitiu seu treinador. Então assim, conseguindo pontuar nesses jogos, claro, de preferência com vitórias, dá uma acalmada nos ânimos, e vencendo é sempre mais fácil organizar a equipe, né? E são jogos acessíveis, né? Você não tem que nem o Corinthians, por exemplo, que vai pegar o Palmeiras no Allianz no fim de semana, né? O que já é um desafio mais complicado. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí, no arroz com feijão do Dorival, e que hoje tem o seu primeiro grande desafio, né? Lembrando que a grana é boa, o próprio Nicolau passou 3,3 milhões, isso sem contar que você tem a receita de jogo em casa, que normalmente você do São Paulo tem arrebentado, né? Ano passado foram mais de 60 milhões de reais de receita, o recorde em receitas da história do São Paulo com bilheteria. Acho que esse ano, dependendo dos avanços do nosso tricolor nos campeonatos, por que não possa esse recorde ser batido, né? E o São Paulo só está onde está, só está na Série A do Brasileiro por causa dessa torcida maravilhosa, né? Por causa do seu Júlio Casares, Belmonte e companhia, que serão sempre lembrados por sua gestão incompetente, é isso mesmo, né? Então vamos aguardar daqui a pouquinho São Paulo e Ituano São Paulo, que seja na sofrência, mas que venha a classificação do nosso tricolor. Só dando 2 pitacos. O primeiro é sobre o Luan, de acordo com o Gabriel Sá da Jovem Pan. Acordo bem encaminhado até 2026. Se você bater metas durante esse período, esse contrato é estendido para 2027. E com relação ao grande bafafá do Twitter de ontem, com relação a Lucas Moura, né? Lucas Moura jogou no Sub-21 do Tottenham, fez até um gol de falta. Isso mesmo, minha gente. Nem no profissional ele está jogando no Sub-21. Lembrando também, não é grande coisa jogar no profissional, já que o Tottenham tomou uma balaiada do Newcastle, já tomou do Manchester City, tá uma bagunça o negócio lá, Harry Kane deve ser vendido, então eu não sei se é menos pior jogar no Sub-21, mas a questão que fica é, será que ainda compensa? Não é melhor vir para o São Paulo, onde ele vai ser abraçado, vai ter o suporte da torcida e pode fazer uma diferença no futebol brasileiro? Deixe o seu comentário aí, mas a gente sabe que futebol árabe e futebol norte-americano estão de olho no jogador, e o jogador ainda pessoalmente prefere morar fora do Brasil. Mas profissionalmente, eu acho que seria o grande desafio levar esse São Paulo a outros patamares. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários, deixe seus palpites para o jogo de hoje. O meu, como eu sempre sou bem otimista, é 3-0 São Paulo. Mesmo resultado do América Mineiro, com o mesmo roteiro, mesma história. Se quiser botar os mesmos jogadores fazerem gols, também aceito. Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo jogo a todos, uma ótima terça a todas e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.